Na aula de hoje nós vamos falar sobre como fazer desenhos de paisagem, mas não apenas paisagem, é como esboçar novamente, mas vamos ter também umas ideias, umas dicas de sombreamento e a gente vai voltar a atenção em especial para desenho, o esboço de paisagem, certo? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente visualiza uma paisagem, as formas dela para poder fazer de uma maneira correta? A gente tem que pegar a imagem e dividir por partes, em formas. Essa é uma das maneiras de esboçar uma paisagem, tá? É a maneira que eu gosto mais. Então, nós vamos já direto para a aula, sem muitos rodeios. Eu imprimi aqui a pintura que está marcando como John Weber, né? Mas parece que foi alguma pintura de computador, alguma coisa do tipo, não sei. Mas o grande que aqui, eu só falei o nome para dar os créditos a quem fez, eu só coloquei aqui para vocês terem uma ideia que é a imagem principal, como se a gente fosse desenhar, e tá vendo que aqui está ela com marca d'água, né, ela clarinha? É porque é aqui onde a gente vai entender a forma do objeto. Então toda vez que eu vou desenhar a paisagem, eu tenho que ter duas impressões assim, professor? Não. Aqui é só para ajudar vocês a entenderem o formato da imagem, certo? Ok? Combinado? Então, ó, vamos esquecer essa aqui por enquanto, vamos nos concentrar nessa daqui. E eu vou pegar aqui uma caneta, ali tem todas as cores. Vou pegar uma verde, que eu acho que aqui não tem verde. E deixa eu botar o pinguinho aqui, eu acho que dá para enxergar, dá. Então vamos lá. Então, vou fazer o desenho. O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou dividir a folha, separar as partes, certo? Então, ó, por exemplo, ó, você não vai desenhar ainda comigo não, tá? Mais ou menos aqui, ó, é porque não está aparecendo a folha toda embaixo, está quase. Mais ou menos aqui é a minha linha do horizonte, que está um pouco acima do meio da minha folha. Então, essa linha do horizonte eu traço logo ela. Aí outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, é determinar o que está para cima da linha do horizonte e o que está para baixo e como é que está a minha perspectiva. Essa linha aqui, ó, ela vai demarcar a minha perspectiva. E por que eu fiz curva? Por causa aqui da margem do rio. E por que eu não fiz assim? Porque não se faz detalhe no início do esboço. Então não se faz detalhe, eu só estou pegando grosso modo aqui. E aqui vai ter essa casa, ó. Essa casinha aqui, que verticalmente ao meu limite, essa linha não está no centro da folha, ela está deslocada. Porque existe uma coisa, especialmente em paisagem, que a gente chama de regra dos terços. Então, geralmente, fotógrafos e pintores obedecem essa regra dos terços. O que é a regra dos terços? É dividir a imagem, a folha, em três partes. E você coloca a atenção não no centro, mas numa dessas três partes. Tá? Então, está aqui algo de interesse, ó, o fim da casa, colocadinho nesse terço da folha. Aí, agora aqui, ó, eu já dividi as partes principais. Eu já fiz uma linha aqui na diagonal, aí horizontal, tal, vertical. Vou fazer uma linha aqui, ó, inclinada, um pouquinho inclinada, para marcar a perspectiva. E vou mudar de cor. Por que eu vou mudar de cor? Porque agora a gente vai para as formas básicas. Quais são as formas básicas aqui? Ó? Forma básica, ó. Essa casinha aqui, a amarela. Essa casinha aqui, ó, a azul. Vamos para esse barquinho aqui, ó. O barco 1, e tem um segundo barco aqui, o barco 2. A sombra do barco, tô nem aí para ele. Casinha amarela, casinha azul, ó, e portanto a última casa aqui, dessa sequência. Aqui vai ter uns matinhos, ó. Tchan, agora eu dividi o matinho mais ou menos como ele é. E vou aqui também, ó, para a margem, ó. Margenzinha da casa. Vai ter uma janelinha aqui, eu já vou aproveitar e colocar ela. Estou adicionando detalhes agora. Ah, não posso esquecer, vai ter uma árvore por ali. E o meu sol vai estar mais ou menos aqui assim. Eu estou na frente do sol, isso é um problema. O sol está aqui, ó. Coloquei o sol. A minha linha do horizonte vai ter alguma coisinha ali, uma cidadela. E vou começar agora os reflexos, ó. O reflexo da casa amarela está aqui, ó. Ah, professor, mas o reflexo não é assim? É, quando eu for sombrear vai ser. Mas por enquanto eu faço com linha reta mesmo. Aí às vezes eu posso fazer umas entradinhas e tal.
Tá ali. O reflexo do barco. Fiz agora um pouquinho mais tremido até para facilitar depois a visualização. Acrescentei a porta ali, a porta aqui, janela, portinha aqui, janela, sei lá o quê. Tá aqui meu esboço. Com isso aqui já está fácil de desenhar. Então o que é que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão pegar uma folha de sulfite e a gente vai fazer um esboço mega rápido pensando nisso daqui, ok? Então o que é que eu vou fazer agora? Ó, eu vou fazer esse mesmo esboço aqui. Lembra? A primeira coisa, eu vou para a minha linha do horizonte. Ah, professor, mas a linha do horizonte não é só da casa para frente? É. Visualmente é, mas eu faço ela toda aqui. Ó. No esboço eu faço ela toda. A linha vertical, aqui não é no centro, é a 1/3 da folha. A linha aqui curva, ó, que vai demarcar a margem ali. A linhazinha aqui, ó, que vai demarcar a perspectiva das minhas casas. Vou botar o meu solzinho. E vou começar aqui pelas casinhas, ó. Aqui e aqui, aqui e aqui. Daqui a pouco eu paro para vocês fazerem, mas se também já quiser ir fazendo, não tem problema não. Aqui, coloco outra casinha ali. Eu prefiro, ó, quando estou fazendo assim, ó, eu fiz essa casa aqui, né? Já estou com medo de errar a largura da próxima. Aí o que é que eu faço? Ao invés de eu fazer a segunda casa, eu faço a terceira. Então eu vou pular dessa daqui, ó. Aí eu vejo a largura aqui, fiz aqui, já venho para cá, para a terceira. Aí teto. Olha a inclinação, tá? Essa linha aqui, ó, tem que ser inclinada, só que ela é inclinada para cá, ó. Aí fiz aqui, puxei aqui, telhadinho feito, desci aqui, janelinha aqui, matinho para cá. E a casinha do meio? Aí tá aqui a parede, tá aqui a janelinha, tá aqui o meu teto. Teto, aqui e aqui. Fiz para lá, fiz aqui a janelinha. Aí vou começar, um detalhezinho a mais ali, outro aqui. Aqui vai ser a margem, fiz de qualquer jeito. Vou começar a me concentrar mais aqui, ó, o tamanho do barco, ó, ele passa dessa linha e vem até essa daqui, ó. Fiz aqui, fiz para cá. Sombra do barco. A linha da casa, ó, só é descer agora essa linha aqui, ó, para fazer os reflexos, ó. Desci ali, ó, desci aqui, ó, desci aqui. E aí eu faço assim, ó, só para me lembrar que aqui é o reflexo. Só para ter lembrança disso. Os matinhos que vai ter aqui na cidadela, sei lá. E a minha árvore daqui também, eu não posso esquecer dela. Feito meu esboço geral. Vou agora para aqui, pessoal, ó. Eu vou esboçar na folha de canson já, tá? E aí, como eu disse, a ideia é quem tiver folha de canson faz, quem não, folha de sulfite normal. Fiz a linha do horizonte. Fiz aqui essa linha vertical, que é a minha linha delimitante, né? Quer dizer, ela delimita o espaço das casas. Fiz ali, ó, fiz aqui o rio, fiz aqui, ó, o sol, a árvore. E agora começo as casas. Primeiro ali. Ali aqui, ó. Segunda casa. Terceira casa. Vocês viram que eu tinha falado de pular da primeira para a terceira e acabei eu mesmo fazendo isso, né? Isso também até ajuda vocês a entenderem que não é um livrinho de regra não que vocês têm que ficar seguindo, não. Isso é muito prejudicial quando a gente começa a fazer achando que só pode ser feito desse jeitinho e tal.
Aí o espaço aqui, ó, eu vou trazer essa casa mais para cá. Deixando muito espaçado, vou trazer essa daqui para cá. Porque senão ela vai ficar sem espaço. Aí vai ter a janelinha aqui, janelinha ali, matinho por aqui. A casa passa para baixo da linha do horizonte. E vocês estão vendo que a gente não está falando muito de perspectiva? E aí a pergunta, por quê? Porque a gente está esboçando, não tentando aprender perspectiva, não é esse o ponto da aula. É tentando fazer uma paisagem observando apenas as formas. Dessa maneira mais livre. Quer dizer que é o jeito certo de fazer? Não. É o melhor jeito? Provavelmente não. É um dos melhores jeitos de se esboçar, porque é mais fácil. O mais fácil, sim, ele é bem mais fácil. Mas a perspectiva ela é mais necessária quando você vai criar. A imagem já está criada, então só faço copiar as formas. O entendimento da perspectiva ele é mais necessário, ou totalmente necessário, fundamental, quando você quer fazer uma criação. Então esbocei ali, ó, geralzão, tudo manchadinho, vai ter ali a partezinha. Agora eu venho para cá, ó. Não, aqui não, para cá. Agora eu vou observar pelo real, né? Pela imagem já terminadinha ali. Vou começar agora a reajustar todo o meu desenho. Aqui eu já noto que esse espaço meu aqui está curto, mas eu não acho que precisa mudar, vou deixar ele assim. Olha a altura, a diferença da altura dessa casa para essa, isso sim é importante, e a altura dessa em relação a essa. Então essa casa aqui tem que ser mais alta, e essa aqui bem mais alta que essa primeira, tá? Isso é fundamental. Vou dar uma clareada geral aqui, ó, no esboço. Para não ficar tanta linha, para também não me perder. As linhas que eu tinha corrigido, né, as que eu tinha feito errada, aí essas eu dou uma apagada mais caprichada. Vamos lá, que eu vou primeiro detalhar, vou finalizar o esboço, né? O correto seria dizer que eu vou reafirmar. Lembra que tem uma das aulas que fala isso sobre reafirmação, né? Então vou reafirmar. E essa etapa de reafirmação é como se eu estivesse colocando minha assinatura e dizendo assim, ó, essa parte aqui tá boa, tá certa. É como se eu estivesse dizendo isso. Olha essa entradinha que tem aqui, ó. Daqui para cá eu tenho uma entradinha. Fiz ali. Fiz aqui. Fiz aqui. Pra cá vem também, ó. Já vou ajeitando e já vou sombreando, tá vendo ali, ó? Joguei umas sombras pra cá, ó. Vou deixar por aqui mais forte. Ó, é uns riscados soltos, tá vendo? Eu faço assim, ó. O lápis faz isso aqui, ó. Assim, ó, assim, ó. É solto. Aqui é um degradê, ó. Aqui é mais escuro e para cima vai ficando mais claro, ó.
A janela, ó, esse lado aqui é mais escuro, ó, só tem um L aqui de cabeça para baixo. Vocês vão conseguir ver mais detalhes quando eu mandar a referência para vocês, PDF e tal, aí vocês vão ver mais detalhes e vão detalhar pós-aula. Aqui durante a aula é só mais para vocês pegarem as ideias gerais. No pós-aula é onde vocês vão detalhar o desenho, tá? Tá aqui o barco, ó, o primeiro barco, ou o segundo, como quiser, o barco mais próximo das casas. E do barco para cima tem uma mancha preta, que já é a mancha da parede, ó, do lodo que se formou, porque essa casinha está à beira da água. Então ali vai ficando mais sujo. Então fiz a linha do barco, e da linha do barco já subi uma sombra, ó, em degradê. Aí o barco tem duas linhas aqui, ó. E ele é cortado pelo outro barco que vai estar aqui assim, ó. Aqui, ó. Aqui é outro barco. Aqui, ó. Ali é a frente dele, veio para cá e agora aqui, ó. Já sombreio esse lado aqui. Puxo para cá, ó. Escureço para cá. E puxo aqui também, ó. Aí já aproveito e sombreio para aqui também. Sombra. Ó, vou fazer a sombra aqui do barco. E para cá não é sombra, aqui é reflexo. Ó. Tem um pedacinho de terra aqui, que não tem reflexo ali nele. E tem aqui o reflexo do barco. Aí sim, ó como eu faço o reflexo. Ó. Um esboçozinho leve aqui no mesmo formato do barco. Presta atenção aqui agora, ó. Olha para cá, para só um pouquinho. Ó. Eu faço linhas assim, ó. Um tanto na horizontal, só puxo aqui. Ó. Faço isso, ó, e sombreio aqui, também na horizontal, para imitar o reflexo do barco. Já que eu escureci ali, já aproveito e escureço aqui também, ó, sendo esse lado aqui mais escuro. Tendo uma sombrinha aqui também, ó, e faço uso das linhas. Meu lápis está com a pontinha aqui quebrando. Já está ali, ó, sombrinha do barco. O reflexo do barco. O reflexo do segundo barco agora aqui, ó. Já podem continuar o de vocês aí, não precisa ficar olhando o tempo todo, não. Reflexo do segundo barco, tá aqui, ó. A cidadela ali, ó, fiz aqui. E subi aqui, ó, inconstante, ó. Anota essa palavra aí, ó, inconstante. A sombra ali, ó, sombreamento é inconstante. E irregular. Irregular. O solzão tá aqui, né? E aí vai ter o reflexo dele ali, ó. Como é que eu faço o reflexo? Você não faz o reflexo, você faz o que está em volta do reflexo do sol. Você sombreia aqui a água. Esse corpo de água. E o grande reflexo aqui de novo, ó. Aí eu venho aqui, ó, também, ó, faço sombreamento das águas aqui. O reflexo da casinha azul. Eu vou puxar mais para cá. Fiz muito aqui, ó, tem que ser reto com aquela linha ali. Fui seguir o esboço, meu esboço estava errado. Eu já tirei logo.
Olha lá. Depois ainda eu posso pegar a borracha e fazer assim, ó. Tirar essas linhas verticais, ó. Ou pelo menos algumas delas. Mas nunca apago assim, ó. Assim, ó. Para já ajudar na ideia de reflexo. Aí, ficou melhor agora, né? E para fazer o sol lá em cima, mesma coisa. Eu não preciso desenhar o sol. Eu vou desenhar o céu. Vou sombrear o céu, né? Em volta do sol vai ficar clarinho. Posso até fazer com o brilho todo, ó. E depois eu acendo o sol com a borracha. Então vamos fazer esse solzinho aí que está pertinho da gente, né? Bem pertinho da gente. E quando a gente fala pertinho, é o pertinho em medida astronômica. A medida do espaço. É pertinho. Então vamos lá. 149 milhões de quilômetros de distância. Cerca de 8 minutos luz, né? 8 minutos luz da Terra o Sol está. Apenas 8 minutos. Quer dizer que se o Sol explodisse agora, a gente só ia saber 8 minutos depois. Porque ele está distante da gente 8 minutos luz. Quer dizer que se a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, a gente passaria 8 minutos para chegar lá apenas, ó, rapidinho. Melhor do que a próxima do Centauro, que é a estrela mais próxima de nós, né? Tirando o Sol. Próxima do Centauro está a 4 anos-luz, 4,2 anos-luz. Você tinha que viajar 4 anos na velocidade da luz para poder chegar lá. Distante, hein? A gente vive vendo o passado, sendo que a próxima do Centauro não dá para ver a olho nu. Que pena. Ela só foi descoberta no início dos anos 1900. Olha lá, eu estou fazendo a sombra aqui em volta. 4,2 anos-luz a próxima do Centauro. Uma anã vermelha. Olha aqui, sombreei aqui mais um pouquinho do teto. E agora puxo essa sombra aqui, ó. Passo por cima da árvore, passa por cima dessa bendita dessa árvore aí. Como se não existisse árvore. Ou como se não fosse existir árvore. Sombreei o céu. Tá vendo que até aqui, ó, eu não esfumacei nada. Nesse desenho a gente não vai fazer com esfuminho ainda. Pelo menos não agora. Aí depois, como é que eu faço? Eu acrescento a árvore. Professor, como é que desenha a árvore? Gente, não é como desenha a árvore, é como faz mancha. Pega o lápis assim, ó, de preferência, e faz as manchinhas aqui, ó. Ó, falhado, ó. Inconstante e impreciso. Impreciso. Então não é para fazer o detalhezinho, é para fazer assim mesmo, as manchinhas, ó, partidinho. É isso que vai parecer ser uma árvore. Se você aproximar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui melhor para vocês. Vai focar. Olha lá como fica o riscadinho. Então é só isso aqui, ó. Faz uns riscados, ó. E aonde você quer que fique mais sombreado na árvore, aí você dá uma escurecidinha. Nesse desenho que a gente começou o esboço e depois o sombreamento, vocês vão terminar o sombreamento agora como tarefa de casa. E aí, o que vocês vão fazer durante a semana? E mandar no grupo, ó. Vocês já fizeram aqui,
todo o esboço, o início da sombra, né? E aí o que vocês vão fazer agora? Terminar o restante do sombreamento. Então é terminar agora o sombreamento aqui, ó. Vocês já fizeram a primeira casa, aí vai fazendo os detalhes, segunda casa, terceira casa. E nesse caso vai ficar até melhor, por quê? Porque agora vocês vão poder com a referência olhar e ver os detalhes melhor do que pela tela. E isso é algo importante nas aulas do Zoom. As aulas do Zoom, em geral, vocês acabam desenhando com menos qualidade, porque você vê a distância, eu vou fazendo, se perde alguma dica. Então, sempre é importante, durante a semana agora, aplicar as dicas que eu dei durante a aula, certo? Então, vocês vão fazer isso, mandar no grupo para correção. O que acharam aí? Sim. Gostaram? Que bom. Então, durante a semana, fazer o exercício, manda lá no grupo para a gente dar uma olhada. Se postar no Instagram, marca a gente, vai ser um prazer repostar depois para vocês também. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Essa foi uma aula de como fazer um desenho de paisagem usando as formas básicas, sem se preocupar muito com perspectiva. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer para mim. E aproveite aí para fazer o exercício fazendo, marca a gente no Instagram. E querendo aprender mais a desenhar de verdade, visite o nosso site www.estudiofranca.desenho e adquira agora o nosso curso. Até mais. Tchau, tchau, gente.